pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Garibel, boa noite, nobreza, boa noite. Pessoal, a gente vai fazer aqui a segunda parte da prova do PAS, do subprograma da primeira etapa de 2016 do caderno O Príncipe. Nós já fizemos a primeira parte, fizemos 7 itens, vamos fazer agora os outros itens que faltaram, que são mais 7. Bora lá, Garibel? Sim, Garibel, sim, sim. Esse item aqui que vem, ele continua da questão do item anterior, com esse mesmo texto, que é o item 77, se não me engano. Ele fala que ele dá um gráfico que trabalha da relação do aumento da temperatura com o tempo em função do aumento de CO2. Então ele trabalha o aumento da temperatura, a concentração de CO2 na atmosfera relacionada à temperatura ao longo dos anos. Ok? Então vamos ver o que a gente pode responder aqui, Garibel. Dá um texto, se precisar a gente volta no texto. Vamos lá na questão primeiro. Na respiração, a glicose reage com oxigênio para formar CO2 e água. Então ele está falando aqui ó, que você tem a reação. Então eu coloquei a reação aqui. Você tem a glicose reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água. Essa informação ele está no texto, Garibel. Na fermentação, a glicose é transformada em CO2. Então, CO2 liberado a partir da glicose. A fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, que não requer a presença de oxigênio. Na respiração e na fermentação, ambas processos exotérmicos, ou seja, que libera energia, estão envolvidos, respectivamente, 2.800 kJ e 72 kJ por mol consumido. Então, isso é por mol. De quê? De glicose. Então, cada mol de glicose libera 2.800 kJ. Na respiração, cada mol de glicose libera 72 kJ na fermentação. Então, ele pergunta, dessas informações, infere-se que a quantidade de energia liberada, reação exotérmica, por mol de CO2 formado é pelo menos 30 vezes maior na respiração que na fermentação. Vamos ver? Então, a gente tem aqui as duas reações. Eu coloquei aqui reação exotérmica, logo libera, né, energia, só para revisar. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é balancear as equações. Balancear é obedecer à lei de Lavoisier e se você entra o número x de um átomo A, vai ter de sair o número x desse átomo A. Então, se entram 6 carbonos, só pode sair 6 carbonos. Se entram 12 hidrogênios, só pode sair 12 hidrogênios. Lei de conservação de massa. A massa do reagente aqui é igual à massa do produto. Então, vamos balancear. Para balancear, pessoal, eu costumo trabalhar com essa regra aqui, ó. É um macete. Você pega essa palavra aqui, ó. Macho. Então, você vai pegar essa palavra aqui, ó. Primeiro, você vai balancear quem for metal. É bom dizer que a UNB dá a tabela periódica, o Enem também. Depois, quem é ametal. Quem for carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que quando você chegar aqui no ametal, você vai todo mundo que é ametal, com exceção do carbono, hidrogênio e oxigênio, que é por último, e segue essa sequência, Garibel, essa sequência. Garibel, sim, Garibel, pergunta. Dá sempre certo? Sim, Garibel, dá sempre certo. Aqui é igual o Faustão, ele pergunta, ele mesmo responde. Então vamos lá? Quantos carbonos eu tenho aqui, ó? Primeiro, vamos começar. Tem algum metal aqui? Não tem. Então, vamos por ametal. Opa, todos são ametais. Só que não tem nenhum ametal, por exemplo, flúor, cloro, diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio é sempre por último. Então, o primeiro é o carbono, ó. Depois hidrogênio e, por último, o oxigênio sempre.
Eu tenho 6 carbonos, então eu tenho que ter 6 carbonos aqui, não tem segredo. Agora vamos ver o hidrogênio. Eu tenho 12 hidrogênio aqui, ó. E tenho, opa, só tenho 6 hidrogênios aqui, ó. 2. O que eu tenho de fazer para completar 12 e multiplicar por 6? Agora o oxigênio. Aqui eu tenho 6, 8. Aqui eu tenho 12, mais 6 aqui, ó. 18. Se aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2. Se eu colocar um 2 aqui, pessoal, 2 vezes 6, 12 mais 6, 18. Ok para a respiração. Vamos para a fermentação? Quantos carbonos tem aqui? 6. Quantos que tem de ter aqui? 6, Garibel, 6. Só que eu já tenho aqui, ó, 2 aqui. 2. E aqui eu tenho 1. Se eu colocar um 2 aqui, eu fico com 4 carbonos. Não resolvi o problema. E se eu botar um 2 aqui, agora sim, eu fico com 6 carbono na direita e 6 na esquerda. Ou seja, 6 na glicose, 6 aqui no CO2, que é o gás carbônico, e aqui no etanol. Então, juntando, dá 6. Vamos ver agora o hidrogênio. Tenho 12 hidrogênios aqui. Eu tenho T12 aqui. 3, 5 e 1, 6 multiplicado por 2, 12. Ok. Vamos para o oxigênio. Eu tenho 6 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Aqui, 2 vezes 1, 2. Então, 4 mais 2, 6. Perfeito, Garibel, perfeito. Pessoal, ele pede. Então, qual a relação estequiométrica aqui? Aqui eu tenho que 1 mol de glicose está para 6 mols de CO2. Mas o que ele pede? A quantidade liberada por mol. Então, a gente tem que saber qual a quantidade liberada por mol de CO2, tanto na respiração, Garibel, como na fotossíntese. Ora, ele fala que você libera aqui na fotossíntese, na respiração, desculpa, 2.800 kJ. Mas isso produzindo 6 mols. Para saber quanto que libera por mol, 2.800 dividido por 6. Eu já fiz essa conta aqui, ó, que dá 466. Ele fala que libera 72 kJ, Garibel, para cada mol da glicose aqui na fermentação. Só que você libera 2 mol de CO2. Ele quer saber por mol. Então, 72 por 2 dá 36 aqui, ó. Aí ele fala o seguinte. Ele pede para você saber qual a relação da energia liberada, tanto da respiração em relação à fermentação. Ora, na respiração, por mol, a gente libera, Garibel, 466. Na fermentação, 36. Quantas vezes a energia que é liberada na respiração é maior que na fermentação? É só dividir, Garibel, dividir. 466 por 36 dá 12,9. E ele fala que a energia liberada na respiração é pelo menos 30 vezes maior. Não chega a ser nem 13 vezes maior, 12,9. Portanto, o item está errado, Garibel, errado. O crescimento da concentração de CO2 na atmosfera nas últimas décadas não modificou o meio natural, uma vez que o adicional de CO2 é absorvido pelas águas dos oceanos ou usado pelas plantas. Pessoal, é óbvio que o excesso de CO2 liberado no meio ambiente, resultante da queima dos combustíveis fósseis, tem alterado o meio ambiente. Tanto é que a gente tem como resultado a intensificação, por exemplo, da chuva ácida, que você tem mais CO2, portanto, mais ácido carbônico na atmosfera, Garibel. Aí ele fala que o adicional de CO2 ele é absorvido pelas águas dos oceanos, ou seja,
seria uma compensação. Na verdade, pessoal, os oceanos e a própria planta, eles não estão conseguindo absorver tudo que é liberado de CO2 na atmosfera. Daí esse desequilíbrio do meio ambiente. Portanto, o item está errado, Garibel, errado. 80. Na era recente da humanidade, a sociedade moderna passou a produzir seu espaço geográfico e a alterar a organização do trabalho a partir do século XVIII. Esse item, na verdade, é de geografia, né? Mas isso é verdade. Século XVIII foi a Revolução Industrial, Garibel, que alterou completamente a relação do homem com o meio ambiente. 81. Os aumentos da temperatura e da concentração de CO2 observado a partir do século XIX pode ser associado a uma diminuição da taxa de respiração aeróbica, ou seja, em função da redução da população nessa época. Pessoal, o aumento da concentração de CO2 e da temperatura, vamos voltar aqui no gráfico. Voltando aqui no gráfico, ó, a partir daqui, ó, a partir de 1800, 1900, você tem de fato um aumento, o vermelhinho é o CO2, o aumento do CO2 e um aumento bem intenso da temperatura, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a temperatura. Ele fala que esse aumento se deve à redução da população. Pessoal, esse aumento se deve basicamente ao advento do processo de industrialização, que tem intensificado a liberação de CO2, Garibel, na natureza. Daí você tem o aquecimento global, por isso o aumento da temperatura. E é bom lembrar que nesse período aí, você tem um aumento da própria população. Então, o item está errado, Garibel. Aqui, pessoal, eu faço esses comentários aí bem colocados, bem simples, para você entender. A outra questão começa com essa foto aqui, foto nebulosa do caranguejo. Aí faz aqui um texto, falando dos elementos químicos que compõem o planeta Terra. Aí fala do carbono, nitrogênio e oxigênio. Vamos direto para a questão. Na etapa de fixação do nitrogênio, o item 95 ele foi anulado. 96 é de física. 97, por meio da ação de fungos e bactérias, ou seja, micro-organismo, os elementos químicos carbono, nitrogênio e oxigênio presentes em ecossistema terrestre ficam disponíveis para sucessivos ciclos de vida e diversos organismos, Garibel. Pessoal, ele fala os elementos químicos que compõem o planeta Terra e os elementos que fazem parte do corpo humano, carbono, nitrogênio e oxigênio. Então ele está falando que eles compõem a matéria, nosso corpo. Então ele está falando que por meio da ação de micro-organismos, esses elementos presentes em ecossistema terrestre ficam disponíveis para sucessivos ciclos de vida. Pessoal, uma das funções dos micro-organismos é justamente fazer a decomposição da matéria orgânica. E nesse processo de decomposição, esses elementos são devolvidos para a natureza, sendo absorvido pelos seres autótrofos, ok? Então você tem aí um reaproveitamento desse ciclo aí. Portanto, o item está correto, Garibel. Eu faço aqui esses comentários e aponto aqui para vocês, tá bom? 98. No ciclo do carbono, a queima exagerada de combustíveis fósseis resulta em excesso de gás carbônico. Sim, Garibel, sim, sim. O principal responsável pelo surgimento da chuva ácida. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Garibel?
Não, Garibel, não, não. Até aqui estava perfeito, ó. O problema é que o CO2 não é o principal responsável pelo surgimento da chuva ácida. Você tem o dióxido de enxofre, você tem o dióxido de nitrogênio, e o CO2 é mais um desses gases que reage com a água, e reagindo com a água forma ácido e diminui, né, isso, o potencial hidrogeniônico da água, o pH. Esse comentário está aqui, tá bom? Último item dessa prova. A energia proveniente de relâmpagos proporciona a formação do gás dióxido de nitrogênio, porque você tem a reação do nitrogênio com oxigênio. Então você tem energia suficiente para formar o NO2. Então ele fala, a partir dos gases oxigênio e nitrogênio, está aqui. Aí ele dá aqui o gráfico da variação da entalpia, da energia. Considere que esse processo acontece em uma única etapa. Vamos fazer o que se pede, que é do tipo D. Escreva a reação química balanceada de 2 mols de N2. Então eu tenho 2 mols de N2, ó, que ele está falando. Pessoal, se eu tenho 2 mols de N2 aqui, eu tenho que ter, qual que é a fórmula? Macho. Então, primeiro, metal, não tem nenhum metal aí. Depois, a metal que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Opa, tem o nitrogênio. Então, o nitrogênio é sempre na frente do hidrogênio e oxigênio. Tenho quantos aqui? 2. 2 aqui, perfeito. Então, 2 de hidrogênio, 2 de nitrogênio. Eu tenho 4 oxigênio, então eu tenho que ter 4 oxigênio aqui, ó. Então, 2 vezes 2, 4. Equação balanceada, Garibel. Essa reação é endotérmica ou exotérmica? Pessoal, a energia inicial do reagente aqui, ó, ela é menor do que a energia final aqui, ó, do produto. Portanto, se a energia do produto é menor do que a do reagente, liberou energia. Portanto, processo exotérmico. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Se tiver gostado, dê uma likeada, faça a sua inscrição e compartilhe, Garibel. Compartilhe. Um abraço, fiquem com Deus.